Olá a todos, paz seja convosco. Neste vídeo, estarei apresentando o capítulo 2, aprofundando a visão da estrutura administrativa da IEQ, onde nos aprofundaremos na compreensão da estrutura administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular com um enfoque na igreja local. Aqui, pretendemos fornecer uma visão geral do que abordaremos durante esta apresentação. Vamos começar detalhando as informações sobre a estrutura administrativa da IEQ, com ênfase na importância da igreja local dentro dessa organização. Isso estabelecerá o cenário para a discussão subsequente, onde exploraremos os tópicos e aspectos-chave relacionados à administração da igreja local na IEQ. Neste momento mergulharemos na compreensão da igreja local. Vamos começar explorando como a igreja local se forma sob a jurisdição da Igreja do Evangelho Quadrangular, destacando a necessidade de um grupo de cristãos convertidos, batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que adotam a declaração de fé da instituição. A igreja local desempenha um papel fundamental no sistema estrutural da corporação e no corpo de Cristo, cumprindo práticas essenciais, como a adoração a Deus, testemunho cristão, pregação da palavra sagrada e o serviço ao próximo. Além disso, a igreja local também é um local onde os dons e ministérios do Espírito são exercidos, e é um centro de evangelização que busca o crescimento espiritual, graça e conhecimento do reino de Deus na comunidade em que está inserida. Este slide estabelece a base para nossa análise mais aprofundada da estrutura administrativa da igreja local na IEQ. Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre o papel crucial do Conselho Diretor Local na gestão da igreja local. Este conselho desempenha um papel vital na administração das atividades da igreja e na tomada de decisões importantes. Vamos detalhar a composição desse conselho, que é composto por diferentes membros, cada um com funções específicas. O presidente, que lidera o conselho e desempenha um papel central na tomada de decisões. O vice-presidente, que apoia o presidente e assume responsabilidades em sua ausência. O secretário, encarregado de documentar e arquivar as informações e decisões do conselho. O tesoureiro, responsável pela gestão financeira e contabilidade da igreja local. O diretor dos diáconos, que supervisiona as atividades relacionadas aos diáconos da igreja. O diretor de patrimônio, encarregado dos ativos e propriedades da igreja local. Compreender o funcionamento e a estrutura do conselho diretor local é fundamental para uma administração eficaz da igreja local na IEQ. Este slide fornecerá uma visão mais detalhada das responsabilidades de cada membro do conselho e como eles contribuem para o funcionamento eficiente da igreja local. Vamos explorar a organização dos grupos missionários nas igrejas locais. Esses grupos desempenham um papel vital nas atividades da igreja, e é essencial compreender como eles funcionam. Vamos detalhar seus objetivos e as atividades que realizam, destacando como contribuem para o desenvolvimento espiritual dos membros da igreja local por meio do ensino e outras atividades. Também enfatizaremos a importância da aprovação pelo Conselho Diretor Local, que é fundamental para garantir a conformidade com as normas gerais da igreja no Brasil. Isso assegura que as atividades dos grupos missionários estejam alinhadas com os valores e diretrizes da IEQ. Este slide fornecerá informações essenciais sobre como os grupos missionários desempenham um papel vital na vida da igreja local e como sua organização é regulamentada e supervisionada pelo Conselho. Vamos abordar a questão dos departamentos adicionais regulamentados pela Secretaria-Geral de Coordenadorias de Grupos, que desempenham funções específicas nas igrejas locais. Entre esses departamentos, destacaremos o Diaconato, a Chauné, Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócio da IEQ, e o Confipiec, Coordenadoria dos Filhos de Pastores da IEQ. Além disso, explicaremos como esses departamentos, mesmo que não regulamentados explicitamente no Estatuto e no Regimento Interno, têm a capacidade de se tornar oficiais quando sua necessidade se torna evidente. Quando necessário, esses departamentos podem ser formalmente incluídos no Estatuto e Regimento Interno da IEQ para garantir que desempenhem um papel oficial e regulamentado nas atividades da igreja local. Este slide fornecerá informações importantes sobre a flexibilidade da estrutura administrativa da igreja local para atender às necessidades específicas de cada comunidade.
Iremos explorar as agências de evangelização e seu papel fundamental no crescimento e expansão do Evangelho nas igrejas locais. Destacaremos diferentes formas de agências de evangelização, que incluem congregações, pontos de pregação, independentemente da designação local, células, grupos de estudos e outras formas de reuniões e atividades relacionadas à evangelização. Vamos discutir como essas agências desempenham um papel crucial ao alcançar e envolver comunidades em diferentes contextos e locais. Este slide ressaltará a importância de diversificar as abordagens de evangelização para atender às necessidades e realidades específicas das áreas em que as igrejas locais estão inseridas, contribuindo assim para o crescimento e difusão do Evangelho na região onde estão localizadas. Neste slide iremos examinar os diferentes tipos de igreja local dentro da IEQ. Vamos destacar as 3 formas distintas que essas igrejas podem assumir. Primeiro, igreja sede regional, são as igrejas locais onde a administração regional é centralizada. Geralmente, o pastor titular dessas igrejas é o superintendente regional ou diretor de campo. No entanto, destacaremos que isso não é uma obrigação absoluta. Se o superintendente ou diretor de campo não ocupar o cargo de pastor titular, perderá o direito a determinados benefícios, conforme estabelecido no artigo 157 do Estatuto. Segundo, igrejas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Essas igrejas locais são personalidades jurídicas vinculadas diretamente à matriz e devem cumprir todos os requisitos legais, tributários e administrativos aplicáveis. Elas estão registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e operam de acordo com as leis e regulamentos. Terceiro, obras novas, são igrejas locais em fase de implantação e, diferentemente das igrejas com CNPJ, ainda não possuem um registro formal no CNPJ. Durante essa fase, essas igrejas são administrativamente vinculadas à igreja sede regional e dependem dela para realizar atos administrativos, contábeis e financeiros. Explicaremos como as obras novas podem passar pelo processo de reconhecimento, oficialização e registro pelo Conselho Nacional de Diretores. Isso ocorre quando atendem a uma série de requisitos, incluindo tempo de funcionamento, número de membros, disposição de terreno e aprovação do Conselho Diretor Local da Igreja-Mãe, entre outros critérios. Após esse processo, as obras novas se tornam igrejas oficiais com CNPJ. Este slide esclarecerá as diferentes formas de estrutura de igreja local na IEQ e como cada uma delas funciona dentro da organização. Agora entraremos em detalhes sobre os direitos e deveres administrativos das igrejas locais. Abordaremos os seguintes tópicos. Primeiro, direitos. As igrejas locais têm o direito de administrar 87% dos recursos obtidos. Explicaremos que esses recursos são provenientes de dízimos e ofertas, e que 13% devem ser repassados na forma de taxas para a região ou campo missionário, conselhos ou supervisões estaduais e o Conselho Nacional. Destacaremos que esse direito é garantido pelo Estatuto, mas pode sofrer interferências em casos de improbidade administrativa comprovada por parte do pastor titular. Segundo, deveres, recursos financeiros. Destacaremos a responsabilidade das igrejas locais de prover seus próprios meios de manutenção por meio dos dízimos e ofertas. Explicaremos que isso inclui proporcionar sustento pastoral em forma de prebendas, casa pastoral, viagens e correspondências a serviço da igreja. Sublinharemos a importância de que essa responsabilidade seja compatível com a arrecadação da igreja local e que o conselho diretor local deve elaborar um orçamento financeiro adequado para evitar endividamento. Terceiro, deveres, patrimônio. Abordaremos a questão do patrimônio da igreja local, enfatizando que todos os bens devem ser adquiridos em nome da própria igreja, caso ela possua o CNPJ, ou no CNPJ da igreja sede regional, no caso de obras novas. Também explicaremos que esses bens podem ser transferidos para a obra nova quando ela se tornar uma igreja oficializada e registrada. Este slide fornecerá informações sobre os direitos e responsabilidades financeiras e de patrimônio das igrejas locais na IEQ, ajudando a esclarecer como essas obrigações são gerenciadas.
Agora vamos para o tópico 2, intitulado Introdução às Regiões Eclesiásticas e Campos Missionários. Estamos começando nossa jornada para compreender melhor as regiões eclesiásticas e campos missionários na Igreja do Evangelho Quadrangular, e aqui. É fundamental lembrar que o conteúdo deste slide oferece uma visão geral e introdutória, e para informações mais detalhadas, é recomendado que os interessados consultem o Estatuto e o Regimento Interno da IEQ. Neste momento, estamos prestes a mergulhar em um tópico importante que se concentra na estrutura administrativa das regiões eclesiásticas e campos missionários dentro da IEQ. Essa estrutura desempenha um papel fundamental na organização e na administração da Igreja, bem como na expansão de sua missão. É um elemento crucial para garantir que a IEQ alcance seus objetivos e cumpra sua visão. Este primeiro slide serve como um ponto de partida para nossa exploração. Ele nos lembra que este é apenas o começo e que informações mais específicas estão disponíveis no Estatuto e no Regimento Interno da IEQ. Portanto, à medida que avançamos na apresentação, teremos a oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre as regiões eclesiásticas e campos missionários, seu funcionamento e sua importância na estrutura da IEQ. Intitulado Conhecendo a Administração Regional, daremos continuidade à nossa exploração das regiões eclesiásticas e campos missionários na Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Neste ponto, nosso foco será entender como essas entidades são administradas e quem são os principais responsáveis por sua gestão. Vamos destacar os superintendentes regionais e diretores de campos missionários, que desempenham um papel crucial na administração e representação das regiões e campos. Eles são nomeados pelo Conselho Nacional de Diretores, agindo como representantes nas regiões designadas. Isso significa que eles têm a responsabilidade de gerenciar e supervisionar as atividades nas áreas de sua jurisdição, garantindo que os interesses materiais e espirituais da IEQ sejam atendidos. Além disso, exploraremos o processo de transição dos campos missionários para regiões eclesiásticas. Esta transição ocorre quando um campo missionário cresce e ultrapassa o número de 10 igrejas ou obras novas organizadas. Nesse caso, o diretor do campo missionário pode solicitar ao Conselho Estadual que, por sua vez, solicitará ao Conselho Nacional a elevação do campo missionário à categoria de região eclesiástica. Esse slide é fundamental para compreender a estrutura de liderança e administração nas regiões e campos, bem como os critérios que determinam quando um campo missionário pode se tornar uma região eclesiástica. Aprofundaremos ainda mais esses conceitos à medida que avançamos na apresentação. Intitulado Coordenadorias e Diretorias Regionais, entraremos em detalhes sobre a estrutura dos departamentos responsáveis por implementar a visão da Coordenadoria Nacional em cada região e campo missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Essas coordenadorias e diretorias regionais são componentes cruciais na organização e execução das atividades da IEQ em nível regional. Nossos principais pontos de discussão incluirão a liderança desses departamentos. Eles são dirigidos por coordenadores ou diretores regionais que atuam como representantes diretos do coordenador nacional. Esses líderes desempenham um papel importante na garantia de que a visão e os objetivos da Coordenadoria Nacional sejam efetivamente implementados em cada região e campo. Além disso, é essencial entender que essas coordenadorias e diretorias regionais estão subordinadas aos coordenadores estaduais, o que estabelece uma hierarquia na estrutura administrativa da IEQ. Essa subordinação garante a coesão e a coordenação das atividades em todos os níveis da Igreja. Este slide é fundamental para entender como a visão e as diretrizes nacionais são disseminadas e aplicadas nas regiões e campos da IEQ. A colaboração entre essas diferentes esferas de liderança é essencial para o funcionamento eficaz da Igreja em todo o país. Neste slide abordamos o tema Igrejas Locais. Iremos aprofundar nossa compreensão sobre o papel fundamental que as igrejas locais desempenham em relação às regiões e campos da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Este tópico é crucial para entender como a IEQ opera em um nível mais próximo das comunidades e congregações locais. Vamos explorar os deveres e responsabilidades das igrejas locais em relação às instâncias administrativas de regiões e campos.
Compreenderemos como as igrejas locais se conectam com essas estruturas mais amplas e como trabalham juntas para alcançar os objetivos da IEQ. Além disso, discutiremos a importância da colaboração e coordenação entre as igrejas locais e as regiões, campos para promover a unidade e a eficácia na missão da IEQ. Este slide será valioso para esclarecer o relacionamento entre as igrejas locais, regiões e campos, bem como para destacar o papel vital das congregações locais na missão e visão da IEQ. Exploraremos os aspectos legais internos e externos relacionados às regiões e campos missionários na Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. É crucial entender as questões legais que cercam essas instâncias administrativas, pois elas têm um impacto direto em como a IEQ opera. Faremos uma distinção importante ao destacar que as regiões e campos missionários são órgãos internos da IEQ, o que significa que eles não possuem personalidade jurídica independente, ao contrário das igrejas locais, que geralmente possuem CNPJ próprio. Esse é um aspecto importante que influencia a forma como essas entidades são governadas, financeiramente responsáveis e como suas atividades são registradas perante a lei. Destacaremos a necessidade das igrejas sedes regionais terem CNPJ, o que é vital para a administração financeira e operacional das regiões e campos. Esse slide ajudará a esclarecer as complexidades legais envolvidas na estrutura da IEQ e garantirá que todos os envolvidos compreendam plenamente suas responsabilidades e obrigações em relação aos aspectos legais. Vamos nos aprofundar nos direitos e deveres da administração regional nas regiões e campos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. É fundamental entender as responsabilidades e autorizações dessas instâncias administrativas para garantir uma gestão eficiente e eficaz. Destacaremos os seguintes direitos e deveres das superintendências regionais e direção de campos. Primeiro, representação. Essas autoridades regionais têm o direito de representar os conselhos nacional e estadual de diretores, seguindo suas diretrizes e instruções. Eles atuam como elo entre as igrejas locais e as esferas administrativas superiores da IEQ. Segundo, visitas e supervisão. As superintendências regionais e direção de campos têm a responsabilidade de visitar as igrejas e obras sob sua jurisdição. Eles supervisionam tanto os interesses materiais quanto espirituais dessas igrejas, garantindo que estejam alinhados com os valores e diretrizes da IEQ. Terceiro, recebimento de doações e legados. São autorizados a receber doações e legados, incluindo bens móveis e imóveis, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso é fundamental para o suporte financeiro e desenvolvimento das atividades eclesiásticas. Quarto, participação nas reuniões. Tem o direito de participar das reuniões do Conselho Nacional de Diretores e do Conselho Estadual de Diretores, com direito à palavra quando o assunto for pertinente à sua jurisdição. Quinto, orientação pastoral. Orientam os pastores das igrejas, fiscalizando periodicamente os registros financeiros e os livros em geral. Isso é feito diretamente ou por meio de comissão especial, interventor ou auditoria administrativa. Também aplicam o planejamento do Departamento de Atualização Ministerial, DAM, da SEC. Sexto, nomeações pastorais. Tem a autoridade de dar posse aos pastores nomeados pelo Conselho Nacional de Diretores, preencher vagas de pastorado de forma urgente e assinar as credenciais dos obreiros credenciados, em conjunto com o presidente do Conselho Estadual de Diretores. Sétimo, transferência de pastores. Tem o papel de transferir pastores dentro de sua jurisdição e comunicar ao Conselho Estadual de Diretores ou ao Supervisor de Estado, solicitando a nomeação imediata do pastor que ocupou o lugar vago. Oitavo, encaminhamento de assuntos. Encaminham pedidos, denúncias, representações, documentos ou informações sobre as igrejas, dando o devido destino de acordo com a classificação do assunto e a parte interessada. Nono, formação de novas regiões ou campos missionários. Podem indicar igrejas ou obras de sua região para formar novas regiões ou campos missionários, contribuindo para o crescimento e expansão da IEQ. Décimo, organização e cadastro. São responsáveis por organizar e manter atualizado o cadastro da região campo, o cadastro geral das igrejas e o cadastro do ministério, utilizando as ferramentas disponibilizadas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças.
11º. Indicação de coordenadores e diretores regionais. Indicam os coordenadores regionais de grupos missionários e diaconato, bem como os diretores regionais do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular à Secretaria Estadual de Educação e Cultura, e os diretores das unidades de ensino teológico pastoral à Secretaria-Geral de Educação e Cultura. 12º. Contabilidade e reuniões setoriais. Mantém a contabilidade da região de acordo com as disposições estabelecidas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças, assegurando que os documentos financeiros das igrejas e obras sejam entregues e processados de forma eficiente. Além disso, convocam reuniões setoriais para garantir a execução dos planos estabelecidos e a atualização das atividades. Essas responsabilidades são essenciais para o funcionamento adequado das regiões e campos missionários e contribuem para a expansão e eficácia da IEQ. Vamos mergulhar nos procedimentos contábeis que são fundamentais para a gestão financeira eficaz nas regiões e campos da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Estes procedimentos garantem que as finanças sejam administradas com transparência e responsabilidade. Aqui estão os principais aspectos a serem explorados. Contabilidade regional. Neste slide, explicaremos como a contabilidade das regiões e campos é mantida de acordo com as disposições estabelecidas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças da IEQ. Isso inclui a documentação financeira de entrada e saída das igrejas e obras sob a jurisdição da região ou campo. Prazos para entrega de documentos. É fundamental destacar que o simples fato de uma igreja não entregar a documentação financeira dentro do prazo estabelecido pode prejudicar toda a instituição. Portanto, os superintendentes regionais e diretores de campos devem exigir a entrega pontual desses documentos. Processamento contábil. Após a coleta dos documentos financeiros, eles devem ser processados no Sistema Geral de Administração e Finanças. Isso garante que todas as transações sejam registradas de forma precisa e organizada. Relatórios e assinaturas. Os relatórios contábeis gerados devem ser assinados pelo contador da região após a contabilização. Em seguida, esses relatórios são entregues aos pastores das igrejas locais para assinatura na reunião mensal. Remessa aos órgãos responsáveis. Cópias desses relatórios, juntamente com os comprovantes de pagamento das taxas referentes ao mês, devem ser feitas para remessa aos órgãos devidos. Isso garante a prestação de contas apropriada e o cumprimento das diretrizes estabelecidas e regulamentadas no regimento interno da IEQ. Reuniões setoriais. Para manter a transparência e a eficiência na gestão financeira, os superintendentes regionais e diretores de campos devem convocar reuniões nas respectivas jurisdições. Isso inclui reuniões mensais de pastores, com foco no cumprimento da programação e na atualização da execução dos planos estabelecidos. Nesse momento, o superintendente ou o diretor de campo prestará contas da aplicação das taxas arrecadadas na região. Reuniões trimestrais de liderança, com o objetivo de manter a unidade da igreja, garantir a uniformidade de seus atos, transmitir instruções e informações e fomentar o crescimento da igreja por meio da liderança. Reuniões dos coordenadores regionais e diretores de departamentos e instituições, com foco no controle das atividades leigas e educacionais da igreja na região. Esses procedimentos contábeis são essenciais para garantir a integridade financeira das regiões e campos, bem como para manter a responsabilidade e a transparência na administração das finanças da IEQ. Eles asseguram que as igrejas locais e a administração regional operem de forma eficaz e estejam em conformidade com as normas da instituição. Focaremos nas atividades desempenhadas pela Secretaria Estadual de Missões da IEQ. Suas funções incluem promoção de abertura de obras missionárias. A Secretaria Estadual de Missões desempenha um papel essencial na promoção e abertura de novas obras missionárias no Estado. Isso envolve a identificação de oportunidades para expandir a presença da IEQ em novas localidades e o estabelecimento de parcerias estratégicas para alcançar esse objetivo. Treinamento de missionários. A formação e treinamento de missionários são atividades críticas conduzidas pela Secretaria Estadual de Missões. A capacitação adequada é fundamental para que os missionários estejam preparados para enfrentar os desafios em suas missões e espalhar a mensagem da IEQ de forma eficaz.
Desenvolvimento de estratégias de expansão missionária. A Secretaria é responsável por desenvolver estratégias e planos para expandir as atividades missionárias no Estado. Isso pode incluir a identificação de áreas prioritárias, a alocação de recursos e o estabelecimento de metas claras para o crescimento das missões na IEQ. O trabalho da Secretaria Estadual de Missões é fundamental para garantir que a IEQ cumpra sua missão de espalhar o Evangelho e impactar vidas por meio de obras missionárias em todo o Estado. Essas atividades desempenham um papel crucial na expansão e no fortalecimento da presença da IEQ em diversas comunidades. Vamos enfatizar a importância das reuniões e integração nas jurisdições das regiões eclesiásticas e campos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Essas reuniões desempenham um papel crucial na manutenção da coesão, alinhamento e execução eficaz dos planos e atividades. Aqui estão os principais tópicos a serem abordados. Reuniões mensais de pastores. Como parte do processo de gestão regional, destaque a relevância das reuniões mensais de pastores. Nessas reuniões, o superintendente ou diretor de campo apresenta informações sobre o cumprimento da programação e atualização da execução dos planos estabelecidos. Isso ajuda a manter todos os líderes informados sobre o progresso e os desafios que a região enfrenta. Reuniões trimestrais de liderança. Aborde a necessidade de reuniões trimestrais de liderança para manter a unidade da Igreja. Essas reuniões têm como objetivo garantir a uniformidade de ações e atitudes em toda a jurisdição, transmitir instruções e informações importantes e fomentar o crescimento da Igreja por meio de um corpo de liderança sólido. Reuniões dos coordenadores regionais e diretores de departamentos e instituições. Discuta como essas reuniões são essenciais para controlar as atividades leigas e educacionais da Igreja na região. Os coordenadores regionais e diretores de departamentos desempenham um papel fundamental na implementação de programas e atividades específicas, e essas reuniões são oportunidades para compartilhar informações, alinhar estratégias e garantir que a visão e missão da IEQ sejam seguidas. Integração e cooperação. Saliente que todas essas reuniões têm como objetivo promover a integração e a cooperação entre as igrejas locais, os líderes regionais e os departamentos da IEQ. A integração é crucial para criar um ambiente em que a visão e os objetivos da Igreja sejam compartilhados e apoiados por todos os envolvidos. Execução de planos e metas. Encerre destacando que, por meio dessas reuniões e da integração contínua, a IEQ pode garantir a execução eficaz de seus planos e metas. Isso contribui para o crescimento e o fortalecimento da Igreja em suas diversas dimensões. Em resumo, essas reuniões e práticas de integração desempenham um papel fundamental na administração e gestão eficaz das regiões eclesiásticas e campos missionários na IEQ. Elas garantem que a visão da Igreja seja seguida, que as estratégias sejam comunicadas e implementadas, e que a coesão e a colaboração estejam no centro da administração regional da IEQ. Iniciaremos a exploração dos conselhos e supervisões estaduais, que ocupam uma posição intermediária na hierarquia da administração da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Este ponto de partida tem o propósito de destacar a relevância desses órgãos na estrutura administrativa da IEQ. Vamos abordar a importância dessas entidades que atuam como um elo crucial na gestão da Igreja, supervisionando as atividades em nível estadual, o que é fundamental para a integridade e expansão da denominação. Portanto, este primeiro slide servirá como uma introdução à temática, preparando o terreno para uma exploração mais profunda sobre como os conselhos e supervisões estaduais desempenham um papel significativo na administração da IEQ. O título Conhecendo a Administração Estadual. Aprofundamos o entendimento sobre como os conselhos estaduais de diretores são estruturados e como se encaixam na hierarquia administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. O Conselho Estadual de Diretores é um órgão que desempenha funções administrativas e executivas dentro do âmbito estadual da IEQ. Ele é subordinado à Convenção Estadual e, dentro dos limites estabelecidos pelo Estatuto da IEQ, também é vinculado ao Conselho Nacional de Diretores. A composição do Conselho Estadual de Diretores é determinada com base em um critério de proporcionalidade. Isso significa que o número de conselheiros varia de acordo com o número de igrejas locais presentes no Estado.
No entanto, há um limite máximo de 13 conselheiros. Em outras palavras, quanto mais igrejas locais um estado tiver, mais conselheiros poderá ter, mas o número máximo é 13. A eleição dos membros do Conselho Estadual de Diretores ocorre durante a Convenção Estadual. Eles são eleitos pela maioria absoluta dos votos dos convencionais presentes, com direito a voto. Essa eleição é realizada através de escrutínio secreto, garantindo a privacidade dos votos. Após a eleição, os membros do Conselho Estadual de Diretores terão um mandato de 4 anos, e eles têm o direito de se reelegerem consecutivamente, desde que cumpram os mesmos requisitos exigidos dos candidatos ao Conselho Nacional de Diretores. Esse slide é fundamental para compreender como a administração estadual da IEC é estruturada, como seus líderes são eleitos e a duração de seus mandatos. A Convenção Estadual desempenha um papel central nesse processo, e essa exploração ajuda a elucidar como a IEC organiza sua liderança a nível estadual. O papel fundamental desempenhado pelas secretarias estaduais na estrutura administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Aqui, o nosso foco é direcionado para as diferentes secretarias, cada uma com responsabilidades específicas na administração do Estado. Vamos aprofundar a compreensão sobre as funções desempenhadas pelas secretarias estaduais, destacando aquelas relacionadas às secretarias de Administração e Finanças, Ação Social, Educação e Cultura, Missões, Comunicação, Coordenadorias e Diaconato, e Cidadania. Cada uma dessas secretarias desempenha um papel único no contexto da IEC. A Secretaria Estadual de Administração e Finanças, por exemplo, é responsável pela gestão financeira e administrativa no Estado, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças. Isso é essencial para garantir que as administrações estaduais funcionem de maneira eficaz e em sintonia com o Conselho Nacional. A Secretaria Estadual de Ação Social concentra-se em desenvolver a assistência social da Igreja, gerenciando programas assistenciais para situações emergenciais no Estado, seguindo um modelo semelhante à Secretaria-Geral de Ação Social. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura é responsável por implementar o Sistema Nacional de Educação Quadrangular no Estado, abrangendo áreas como educação bíblica, teológica e ministerial. Ela trabalha em cooperação com a Secretaria-Geral de Educação e Cultura e é guiada pelos regulamentos estabelecidos. A Secretaria Estadual de Missões desempenha um papel importante no gerenciamento das atividades missionárias no Estado, incluindo a promoção de obras missionárias e a elaboração de programas de investimento missionário. A Secretaria Estadual de Comunicação está envolvida na administração e produção de material de comunicação, incluindo comunicação falada, escrita, televisada e informatizada, em conformidade com as normas de comunicação estabelecidas. A Secretaria Estadual de Coordenadorias e Diaconato auxilia na administração e cooperação das coordenadorias de grupos missionários e diaconatos, visando ao crescimento espiritual dos membros em cada faixa etária e na igreja local. Por fim, a Secretaria Estadual de Cidadania está envolvida na implantação e direção da doutrina social e política da Igreja no Estado, acompanhando questões políticas, promovendo eventos de conscientização política e gerenciando recursos para projetos. Entender o papel de cada uma dessas secretarias estaduais é crucial para uma visão completa da administração do Estado na IEQ, já que cada uma contribui de maneira única para o funcionamento eficaz da Igreja em âmbito estadual. Abordaremos questões relacionadas aos aspectos legais dos conselhos estaduais. É fundamental garantir que esses órgãos estejam em conformidade com a legislação para operar de maneira adequada no contexto da IEQ. Vamos explorar a personalidade jurídica dos conselhos estaduais, o que significa que eles devem ser reconhecidos legalmente como entidades autônomas. Para isso, é importante cumprir todos os requisitos legais, tributários e administrativos estabelecidos pelas autoridades competentes. As questões legais são de extrema importância, pois garantem que os conselhos estaduais possam funcionar de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Isso assegura que todas as atividades e operações estejam em conformidade com a lei, evitando problemas legais que possam surgir. Portanto,
Este slide destaca a importância de cumprir os requisitos legais e administrativos necessários para garantir o funcionamento adequado dos conselhos estaduais dentro da estrutura da IEQ. Isso é crucial para manter a integridade e a legalidade das operações da Igreja em âmbito estadual. Vamos explorar em detalhes os direitos e deveres dos conselhos estaduais de diretores, que são órgãos fundamentais na administração da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Isso inclui a supervisão das regiões eclesiásticas e campos missionários dentro de sua jurisdição, a aprovação de metas e planejamento estadual, e uma série de outras atribuições essenciais. Vamos discutir o que é esperado da administração estadual. Direitos. Ter acesso e conhecimento ao planejamento nacional estabelecido pelo Conselho Nacional de Diretores e suas secretarias gerais de administração superior, permitindo assim uma implementação harmoniosa dessas diretrizes em toda a IEQ. Aplicar o planejamento nacional e programas administrativos de forma a harmonizar os trabalhos da Igreja através das regiões eclesiásticas, campos missionários, instituição de educação religiosa e coordenadorias de grupos missionários e diaconatos. Isso é vital para assegurar que os esforços estejam alinhados e direcionados para um objetivo comum. Decidir sobre a organização e criação de regiões eclesiásticas e campos missionários e apresentá-los ao Conselho Nacional de Diretores para serem aprovados. Esta capacidade de tomada de decisão é crucial para a expansão e crescimento da IEQ em âmbito estadual. Supervisionar as regiões eclesiásticas e campos missionários em suas respectivas jurisdições, garantindo que estejam operando de acordo com os padrões estabelecidos. Aprovar a organização das igrejas locais mediante solicitação acompanhada dos documentos emitidos pelo superintendente ou diretor de campo, o que contribui para a expansão da IEQ em âmbito estadual. Solicitar ao Conselho Nacional de Diretores o registro das igrejas organizadas e expedir os certificados respectivos, um procedimento importante para manter registros precisos. Aprovar metas e planejamento estadual para o crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja no Estado, sem prejuízo do planejamento nacional. Isso permite que a administração estadual estabeleça metas específicas alinhadas com os objetivos mais amplos da IEQ. Deveres. Nomear comissões importantes, como a Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Estadual, Comissão Julgadora de Disciplina Eclesiástica Estadual, Comissão Especial de Ética Doutrinária e a Comissão Especial para Assuntos Conjugais Estaduais. Estas comissões desempenham um papel vital na administração de questões disciplinares e éticas na IEQ. Intervir, se necessário, nas regiões eclesiásticas ou campos missionários, determinando auditorias ou nomeando interventores quando a situação o exigir. Receber relatórios financeiros das igrejas, obras novas, regiões ou campos, acompanhados dos respectivos comprovantes de depósito bancário, referente às taxas. Isso é essencial para garantir a transparência financeira e o funcionamento financeiro adequado. Receber doações, legados e bens em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, quando autorizado pelo Conselho Nacional de Diretores, mantendo controle sobre os ativos. Fiscalizar e acompanhar os superintendentes e diretores de campos na prestação de relatórios financeiros das igrejas e respectivas taxas, garantindo que todos os membros estejam cumprindo suas obrigações financeiras. Resolver situações e problemas de emergência, inadiáveis e graves, evitando agravamento da situação, demonstrando capacidade de resposta e tomada de decisões eficazes. Convocar reuniões gerais de pastores do Estado e reuniões de superintendentes e diretores de campos para planejar, estabelecer metas e manter a unidade do ministério. Solicitar o registro, no Conselho Nacional de Diretores, de igrejas de outras organizações religiosas que desejarem ligar-se à IEQ, após uma análise cuidadosa da viabilidade estatutária, documentação e conformidade doutrinária. Apresentar denúncias recebidas contra membros do Ministério nas respectivas comissões processantes, dependendo da categoria do acusado. Subestabelecer procurações em questões jurídicas pertinentes à administração estadual. Indicar nomes para a formação das comissões de disciplina eclesiástica e os titulares das secretarias estaduais, desempenhando um papel fundamental na nomeação de lideranças. Delegar poderes para representação em reuniões,
comemorações e outros eventos. Manter cadastros detalhados do ministério, igrejas, regiões e campos missionários por meio das ferramentas estabelecidas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças. Convocar reuniões dos coordenadores estaduais, diretores de departamentos e secretários estaduais, facilitando a coordenação de esforços e alinhamento de atividades. Apreciar relatórios dos coordenadores estaduais, diretores de departamentos, superintendentes regionais e diretores de campos missionários, acompanhando o progresso das atividades. Apoiar e respaldar os trabalhos das secretarias e coordenadorias estaduais enquanto estiverem operando dentro de suas atribuições, promovendo um ambiente de cooperação e suporte mútuo. Examinaremos as importantes funções desempenhadas pela Secretaria Estadual de Comunicação na IEC. Suas responsabilidades incluem a administração da comunicação. A Secretaria Estadual de Comunicação é encarregada de gerenciar e supervisionar a comunicação na IEC em nível estadual. Isso envolve a coordenação de todas as atividades de comunicação, garantindo que a mensagem da IEC seja transmitida de maneira eficaz e coerente. Produção de material de comunicação. A Secretaria é responsável pela produção de diversos tipos de materiais de comunicação, como informativos, publicações, conteúdo para mídias sociais, materiais impressos e muito mais. Esses recursos desempenham um papel fundamental na divulgação das atividades e mensagens da IEC. Cooperação com a Secretaria-Geral de Comunicação. A Secretaria Estadual de Comunicação trabalha em estreita colaboração com a Secretaria-Geral de Comunicação da IEC. Essa cooperação garante que a comunicação em nível estadual esteja alinhada com a estratégia global de comunicação da Igreja. A eficácia da comunicação desempenha um papel crucial na divulgação das atividades e valores da IEC. A Secretaria Estadual de Comunicação desempenha um papel fundamental na garantia de que a mensagem da Igreja seja acessível e compreensível para todos os membros e a comunidade em geral. Focaremos na missão da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, realçando seu papel crucial. Suas responsabilidades abrangem desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação Quadrangular. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura tem a missão de implementar, no Estado, o Sistema Nacional de Educação Quadrangular, desenvolvido pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Isso inclui áreas como educação bíblica, teológica e ministerial, ensino para crianças, evangelismo e missões. Promoção e incentivo à educação. A Secretaria tem como objetivo promover e incentivar a educação na Igreja, abrangendo todas as faixas etárias e níveis de ensino. A educação desempenha um papel fundamental no crescimento espiritual e no desenvolvimento dos membros. Cumprimento das normas gerais de educação. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura é responsável por fiscalizar e executar as normas gerais de educação estabelecidas pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Isso garante que os padrões educacionais na IEC sejam mantidos e cumpridos em todo o Estado. Gestão de recursos financeiros. A Secretaria também lida com os recursos financeiros designados pelo Conselho Estadual de Diretores para fins específicos na área de educação. Isso envolve o direcionamento de fundos e o uso eficiente de recursos para promover a educação na Igreja. Orientação e supervisão. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura orienta os departamentos de Educação Bíblica e de Educação Teológica que estão diretamente subordinados a ela. Isso envolve a coordenação e supervisão da aplicação de material didático e currículos nas áreas de educação bíblica, teológica, ministerial e leiga. A educação desempenha um papel crucial na formação espiritual e no crescimento da Igreja, e a Secretaria Estadual de Educação e Cultura é fundamental para garantir que a educação na IEC seja de alta qualidade e eficaz. Destacaremos as responsabilidades da Secretaria Estadual de Cidadania. Suas tarefas incluem implantação da doutrina social e política. A Secretaria Estadual de Cidadania é encarregada de implementar a doutrina social e política da IEC no Estado. Isso envolve a promoção dos princípios e valores da Igreja no contexto político e social. Conscientização política. A Secretaria tem a responsabilidade de promover a conscientização política entre os membros da Igreja no Estado.
Isso pode incluir a realização de eventos e programas educacionais para informar os membros sobre questões políticas e eleições. Acompanhamento de assuntos políticos e eleições. A Secretaria Estadual de Cidadania deve acompanhar os assuntos políticos e eleições em nível estadual. Isso pode incluir o acompanhamento das escolhas de pré-candidatos apresentados e o apoio aos candidatos que estão alinhados com os valores da IEQ. Elaboração de programa estratégico político. A Secretaria é responsável por elaborar um programa estratégico político, incluindo a seleção de candidatos que se alinham com a estrutura da Igreja. Isso ajuda a orientar a participação da IEQ no cenário político estadual. Relatórios e contribuições financeiras. ***, A Secretaria Estadual de Cidadania deve elaborar relatórios estratégicos e fornecer informações sobre sua atuação. Além disso, é necessário criar fundos para manutenção e execução de projetos e repassar contribuições acordadas com a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual de Cidadania desempenha um papel fundamental na promoção da cidadania e dos valores da IEQ no contexto político e social do Estado. Suas responsabilidades visam fortalecer o engajamento político dos membros da Igreja e garantir que a doutrina da IEQ seja refletida nas ações políticas e sociais. Concluiremos nossa apresentação ressaltando a importância vital dos conselhos e supervisões estaduais na administração da IEQ e seu impacto no crescimento e fortalecimento da Igreja. Destacaremos os seguintes pontos. Contribuição para o crescimento da IEQ. Os conselhos e supervisões estaduais desempenham um papel crucial no planejamento, implementação e supervisão de ações que promovem o crescimento da Igreja em nível estadual. Seu comprometimento é essencial para o alcance dos objetivos da IEQ. Cooperação e integração. Enfatizaremos a importância da cooperação e integração entre os diversos níveis administrativos da IEQ, desde o Conselho Nacional até o nível estadual. A colaboração eficaz entre essas instâncias é fundamental para manter a unidade e a eficiência na administração da Igreja. Desafios e oportunidades. Reconheceremos que, assim como em qualquer empreendimento, os conselhos e supervisões estaduais enfrentam desafios, mas também encontram oportunidades para inovar, crescer e melhorar continuamente. Agradecimento e encorajamento. Expressaremos nossa gratidão aos membros e líderes dos conselhos e supervisões estaduais por seu dedicado serviço à IEQ. Encorajaremos todos a continuarem trabalhando juntos em prol do avanço da Igreja e do cumprimento de sua missão. E é aqui que começamos a explorar a estrutura de liderança da Igreja Quadrangular. Vocês terão a oportunidade de compreender o que chamamos de administração superior, que desempenha um papel crucial na direção e gestão da nossa Igreja. Além disso, vamos discutir o papel específico do Conselho Nacional de Diretores, que é um dos órgãos mais importantes dentro dessa estrutura. A partir deste ponto, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre como a Igreja é administrada e quais são as responsabilidades do Conselho Nacional de Diretores. Agora, neste slide, é importante que vocês entendam o papel crucial do Conselho Nacional de Diretores dentro da administração nacional da Igreja Quadrangular. Este órgão desempenha um papel central na gestão e direção da Igreja, mas vale ressaltar que não é o órgão máximo da instituição. O poder mais elevado dentro da Igreja Quadrangular é exercido pela Convenção Nacional. O Conselho Nacional de Diretores atua por meio das secretarias gerais, que vocês conhecerão em detalhes nos próximos slides. Portanto, este slide é fundamental para compreender a hierarquia e a estrutura administrativa da nossa Igreja. Além disso, abordaremos a relação entre o Conselho Nacional de Diretores e a Convenção Nacional, pois ambos desempenham papéis essenciais em nossa instituição. Estaremos explorando a Secretaria-Geral de Administração e Finanças, SGAF. É crucial compreender o papel dessa secretaria para uma administração eficaz da Igreja Quadrangular. Vamos detalhar as responsabilidades da SGAF e sua estrutura organizacional. A SGAF é responsável por uma série de funções administrativas de caráter financeiro e burocrático na administração geral da Igreja. Sua estrutura é composta por vários departamentos-chave, cada um desempenhando um papel específico na gestão dos assuntos administrativos. Alguns dos principais departamentos incluem o financeiro, informática, controladoria, recursos humanos,
contabilidade e jurídico. O departamento financeiro lida com as questões financeiras da igreja, garantindo que as finanças sejam gerenciadas de maneira eficiente dentro dos padrões estabelecidos. A informática está envolvida na gestão dos sistemas de tecnologia da informação da igreja. O Departamento de Controladoria supervisiona e avalia as atividades financeiras para garantir que elas estejam em conformidade com as normas da igreja e as regulamentações estabelecidas. A SGAF também é responsável por manter registros organizados, incluindo um cadastro de todos os funcionários da administração superior e geral. Isso envolve a gestão de documentação de contratos de trabalho e outras obrigações de trabalho. Relatórios mensais são fornecidos ao Conselho Nacional de Diretores, garantindo a transparência e o controle financeiro. O orçamento financeiro anual da SGAF é elaborado e submetido ao Conselho Nacional de Diretores, e a Secretaria deve cumprir as diretrizes orçamentárias estabelecidas pela administração superior. Portanto, entender a estrutura e as funções da SGAF é fundamental para a administração eficaz das finanças da Igreja e garante que todas as atividades financeiras sejam realizadas de acordo com os padrões e regulamentos estabelecidos pela Igreja Quadrangular. Isso é essencial para manter a integridade e a transparência em todas as transações financeiras da Igreja. Vamos aprofundar nas atribuições da Secretaria-Geral de Administração e Finanças, SGAF. Essas atribuições são essenciais para manter as finanças e operações administrativas da Igreja em ordem. A SGAF é responsável por várias tarefas cruciais, incluindo a escrituração contábil e financeira da administração superior de acordo com os padrões estabelecidos pela Igreja e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Isso garante que todas as transações financeiras sejam registradas e documentadas de forma precisa. Além disso, a SGAF estabelece normas para o funcionamento da Secretaria e cria modelos de relatórios mensais a serem apresentados ao Conselho Nacional de Diretores. Esses relatórios seguem um formato padronizado, o que ajuda a manter a consistência nas informações apresentadas pelas igrejas, regiões, campos, conselhos estaduais, coordenadorias e secretarias. A SGAF também mantém um arquivo detalhado com o cadastro de todos os funcionários da administração superior e geral, incluindo documentação de contratos trabalhistas e obrigações de trabalho. Isso é fundamental para garantir que todos os aspectos relacionados aos recursos humanos sejam devidamente organizados e documentados. Além disso, a SGAF é responsável por prestar relatórios mensais ao Conselho Nacional de Diretores, mantendo informado sobre o movimento financeiro da Igreja. Isso é crucial para uma supervisão eficaz das finanças. A Secretaria também controla e executa os pagamentos da administração superior e elabora o orçamento financeiro anual da SGAF, que deve ser submetido ao Conselho Nacional de Diretores. É importante notar que a SGAF deve cumprir as diretrizes orçamentárias estabelecidas pela administração superior. Portanto, as atribuições da SGAF são essenciais para manter a transparência, a integridade e a eficiência nas operações financeiras da Igreja. Isso garante que todas as atividades financeiras sejam realizadas de acordo com os padrões e regulamentos estabelecidos pela Igreja Quadrangular. Vamos mergulhar nas responsabilidades da Secretaria-Geral de Ação Social, SGAS. Esta secretaria desempenha um papel vital na assistência e apoio social dentro da Igreja Quadrangular. A SGAS é a responsável pelo desenvolvimento e execução de programas de assistência social para os membros do Ministério, as igrejas locais e outras instituições da corporação. Seu compromisso é alinhar-se com as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, como registradas em Mateus 25:40, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A SGAS procura promover a implantação de programas assistenciais, com a cooperação das secretarias estaduais, para atender às necessidades do Ministério, das igrejas e de instituições de caridade, especialmente em situações de emergência e em casos fortuitos ou de força maior. Para cumprir suas funções, a SGAS possui uma estrutura administrativa que inclui o Departamento de Coordenação Social, o Departamento do Fundo Social e o Departamento do Fundo de Emergência. Esses departamentos desempenham um papel fundamental na coordenação e implementação dos programas de assistência social.
O Departamento de Coordenação Social é responsável por organizar e coordenar as atividades sociais, enquanto o Departamento do Fundo Social cuida dos recursos financeiros destinados a esses programas de assistência. Por sua vez, o Departamento do Fundo de Emergência lida com situações de emergência e força maior. As SGAs desempenham um papel fundamental na expressão da compaixão e do apoio social dentro da Igreja Quadrangular. Sua dedicação à assistência social é uma extensão do amor e dos princípios cristãos, cumprindo a missão da Igreja de amar e servir o próximo, especialmente aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Vamos abordar o importante papel desempenhado pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura, SEC, na Igreja Quadrangular. A SEC é responsável pelo planejamento, execução, fiscalização, avaliação e atualização dos programas educacionais e culturais na Igreja. De acordo com o Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, esta secretaria tem como objetivo atuar como instrumento de transformação espiritual, moral e social por meio de diversos departamentos. A SEC visa criar e desenvolver o Sistema Nacional de Educação que atende áreas como a educação bíblica, teológica, ministerial, ensino para crianças, evangelismo, missões, educação secular e o ensino da Igreja. Também tem como missão promover e incentivar a educação na Igreja, qualificando leigos e líderes para o ministério e garantindo a padronização e qualidade da educação da Igreja no Brasil. As principais responsabilidades da SEC incluem a criação e desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação, elaboração de matrizes curriculares e materiais didáticos, manutenção da uniformidade curricular em todas as unidades educacionais em todo o território nacional, promoção de capacitação docente e incentivo ao estudo da palavra e à pesquisa. Além disso, a SEC é encarregada de editar, publicar e distribuir o material didático oficial e de conservar e divulgar o acervo científico, cultural e artístico da Igreja. A SEC tem uma estrutura organizacional definida, com vários departamentos e diretorias que desempenham funções específicas na promoção da educação e cultura na Igreja. Seu compromisso é fortalecer o conhecimento bíblico, formar o caráter cristão e preparar obreiros para o trabalho do Senhor. Dentro da visão doutrinária e padrões oficiais da corporação, a SEC orienta, coordena e supervisiona o conteúdo geral do ensino, publicações e doutrina da Igreja, mantendo a educação cristã em todos os seus níveis dentro dos mais altos padrões. O papel da SEC é fundamental para o crescimento espiritual e educacional dos membros da Igreja Quadrangular. Vamos detalhar as responsabilidades fundamentais da Secretaria-Geral de Educação e Cultura, SEC, na Igreja Quadrangular. A SEC tem como responsabilidade principal criar e desenvolver o Sistema Nacional de Educação, abrangendo áreas como a educação bíblica, teológica e ministerial, bem como o ensino para crianças, evangelismo, missões, educação secular e de ensino da Igreja. Isso envolve a elaboração das matrizes curriculares e dos materiais didáticos necessários à implementação dessas áreas educacionais. Um dos principais objetivos da SEC é manter unificado o currículo adotado, fiscalizando a sua aplicação em todas as unidades educacionais em todo o território nacional. Além disso, ela se dedica a promover a capacitação docente, fomentar o interesse da membresia pelo estudo da palavra e incentivar a pesquisa. A SEC também tem o papel de ganhar almas para Cristo, desenvolver conhecimento bíblico, formar o caráter cristão e preparar obreiros para realizar o trabalho do Senhor. Isso é feito por meio da edição, publicação e distribuição do material didático oficial para todos os níveis e cursos da Igreja. Outra responsabilidade importante da SEC é a conservação e divulgação do acervo científico, cultural e artístico da Igreja. Além disso, ela tem a missão de formar candidatos para ingresso na carreira ministerial e motivar o crescimento e expansão da rede de unidades de ensino e a criação de novos cursos. A SEC também se dedica a promover a atualização ministerial, garantindo que os líderes e membros da Igreja estejam atualizados e capacitados para servir de maneira eficaz. Em resumo, a SEC desempenha um papel crucial na promoção da educação, formação espiritual e no desenvolvimento do conhecimento bíblico e teológico na Igreja Quadrangular. Suas responsabilidades abrangem uma ampla gama de áreas educacionais e contribuem significativamente para o crescimento espiritual e educacional dos membros da Igreja.
Vamos explorar o papel fundamental da Secretaria-Geral de Missões, SGM, na administração do Programa de Missões em nível nacional e internacional, bem como sua estrutura hierárquica. A SGM desempenha um papel crucial na organização e execução das atividades missionárias da Igreja Quadrangular. Sua estrutura hierárquica inclui diversos níveis, desde o secretário-geral de missões até os diretores locais de missões. O objetivo principal da SGM é promover, gerenciar, pesquisar e divulgar a atividade missionária nos âmbitos nacional e internacional. Aqui estão alguns dos principais aspectos relacionados à Secretaria-Geral de Missões. Secretário-Geral de Missões. Este é o líder máximo da SGM e é responsável por coordenar todas as atividades de missões em nível nacional. Ele desempenha um papel fundamental na definição de diretrizes e metas para o trabalho missionário. Secretários estaduais de missões. Cada estado possui um secretário estadual de missões, que é encarregado de coordenar as atividades de missões em seu estado específico. Eles trabalham em estreita colaboração com o secretário-geral de missões. Diretores regionais de missões. Em nível regional, existem diretores regionais de missões que supervisionam e coordenam as atividades de missões em uma determinada região geográfica. Eles atuam como intermediários entre os estados e a liderança nacional de missões. Diretores locais de missões. Nas igrejas locais, há diretores locais de missões que lideram e promovem as atividades missionárias em suas respectivas congregações. Eles desempenham um papel vital na mobilização dos membros da igreja para se envolverem em missões. A SGM trabalha em estreita colaboração com outros departamentos e coordenações da igreja para garantir que os esforços missionários sejam eficazes e alcancem seus objetivos. Além disso, a SGM promove programas de treinamento missionário e coordena viagens missionárias, ajudando a cumprir a grande comissão de levar o Evangelho a todas as nações. Em resumo, a Secretaria-Geral de Missões desempenha um papel essencial na disseminação do Evangelho em nível nacional e internacional, garantindo que a Igreja Quadrangular cumpra sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Vamos explorar as importantes responsabilidades da Secretaria-Geral de Comunicação, SGC, na produção de material de comunicação e administração da mídia quadrangular. A SGC desempenha um papel fundamental na comunicação eficaz dentro da Igreja Quadrangular e na divulgação das mensagens da denominação para um público mais amplo. Suas responsabilidades incluem: produção de material de comunicação. A SGC é responsável por criar e desenvolver materiais de comunicação, como revistas, boletins informativos, vídeos e outros recursos impressos e digitais. Esses materiais são projetados para informar os membros da igreja sobre eventos, notícias e atividades importantes. Administração da mídia quadrangular. A SGC supervisiona os canais de mídia da Igreja Quadrangular, incluindo sites, redes sociais, rádio e televisão. Eles garantem que a mensagem quadrangular seja transmitida de forma eficaz e relevante para o público. Divulgação de eventos e atividades. A Secretaria-Geral de Comunicação é responsável por promover eventos, conferências e atividades da Igreja por meio de campanhas de marketing, anúncios e divulgação nas mídias sociais. Assessoria de imprensa. Em situações em que a Igreja Quadrangular esteja em destaque na mídia ou seja objeto de interesse público, a SGC atua como a principal fonte de informações e fornece declarações à imprensa. Relações públicas. A SGC mantém relações positivas com outras organizações religiosas, bem como com a sociedade em geral, para promover uma imagem positiva da Igreja Quadrangular. Comunicação interna. Além da comunicação externa, a SGC também facilita a comunicação interna dentro da denominação, garantindo que informações críticas cheguem a todas as congregações e líderes. Gerenciamento de crises de comunicação. Em situações de crise, a SGC desempenha um papel vital no gerenciamento da comunicação e na mitigação de problemas de imagem. Em resumo, a Secretaria-Geral de Comunicação, SGC, é responsável por garantir que a mensagem da Igreja Quadrangular seja comunicada de maneira eficaz e que as informações importantes cheguem a todos os membros e ao público em geral. Eles desempenham um papel central na promoção da denominação e na construção de relacionamentos positivos com a sociedade e a mídia.
Vamos explorar as importantes responsabilidades da Secretaria-Geral de Disciplina Eclesiástica, SGDE, na aplicação justa e ética da disciplina aos membros do Ministério da Igreja Quadrangular. A SGDE desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e da ética dentro do Ministério Quadrangular. Suas responsabilidades incluem: supervisão da disciplina eclesiástica. A SGDE é responsável por estabelecer diretrizes e políticas relacionadas à disciplina eclesiástica e garantir que essas sejam aplicadas de maneira justa e imparcial. Processos disciplinares. Quando surgem questões disciplinares envolvendo membros do Ministério, a SGDE é encarregada de conduzir investigações, reuniões disciplinares e tomar decisões apropriadas de acordo com as políticas estabelecidas. Restauração e reabilitação. Além de aplicar medidas disciplinares, a SGDE também está envolvida na orientação e acompanhamento de membros que precisam de ajuda para se recuperar e serem restaurados à comunhão e ao ministério. Ética e integridade ministerial. A SGDE trabalha para promover a ética e a integridade no Ministério Quadrangular, fornecendo orientações sobre padrões morais e comportamentais esperados dos líderes e membros. Treinamento e formação. A SGDE pode oferecer treinamento e recursos educacionais relacionados à disciplina eclesiástica e ética aos líderes e membros da Igreja. Mediação e resolução de conflitos. Em situações de conflito dentro da Igreja, a SGDE pode atuar como mediadora e facilitadora na busca de soluções pacíficas. Transparência e justiça. A SGDE promove a transparência e a justiça em todas as questões disciplinares, garantindo que os processos sejam realizados de maneira ética e que todos os envolvidos sejam tratados com respeito. Em resumo, a Secretaria-Geral de Disciplina Eclesiástica, SGDE, desempenha um papel vital na manutenção da ordem, da ética e da integridade dentro do Ministério Quadrangular. Ela é encarregada de estabelecer padrões disciplinares justos e de garantir que esses padrões sejam mantidos para o bem-estar da Igreja e de seus membros. Vamos explorar em detalhes a Secretaria-Geral de Coordenadorias e Diaconato, SGCD, e suas importantes funções relacionadas a grupos missionários, diaconato e outras coordenações dentro do contexto da Igreja Quadrangular. A SGCD desempenha um papel fundamental na promoção e coordenação de diversas atividades e grupos dentro da Igreja. Suas responsabilidades incluem: grupos missionários. A SGCD está encarregada de apoiar e coordenar os grupos missionários, que desempenham um papel crucial na missão de levar o Evangelho a diferentes partes do mundo. Isso envolve o planejamento de missões, fornecimento de recursos e orientações para missionários e colaboradores. Diaconato. A SGCD supervisiona o diaconato da Igreja, que é responsável por prestar assistência prática e espiritual aos membros da congregação. Isso pode incluir visitas a doentes, auxílio a necessitados e outras atividades de apoio. Coordenações específicas. Além disso, a SGCD pode estar envolvida na coordenação de grupos e departamentos específicos, como grupos de jovens, grupos de estudo bíblico, grupos de louvor e adoração, entre outros. Desenvolvimento de líderes. A SGCD também se concentra no desenvolvimento de líderes para esses grupos e departamentos, proporcionando treinamento e recursos para capacitá-los a desempenhar suas funções de maneira eficaz. Integração e apoio. Ela promove a integração dessas coordenações com a visão e missão da Igreja como um todo, garantindo que todas as atividades estejam alinhadas com os objetivos da congregação. Promoção do serviço altruístico. A SGCD incentiva a prática do serviço altruístico entre os membros da Igreja, inspirando o espírito de servir uns aos outros e à comunidade. Em resumo, a Secretaria-Geral de Coordenadorias e Diaconato, SGCD, é um elo importante na organização da Igreja Quadrangular, conectando diferentes grupos e coordenações para cumprir a missão da Igreja de uma maneira unificada e eficaz. Suas funções são essenciais para manter o corpo da Igreja envolvido em ministérios e atividades que promovam a fé e o serviço cristão. Iremos explorar em detalhes a Secretaria Nacional de Cidadania e suas importantes responsabilidades na implantação, desenvolvimento e coordenação dos programas relacionados à doutrina social e política da Igreja Quadrangular.
A Secretaria Nacional de Cidadania desempenha um papel crucial na garantia de que a Igreja esteja envolvida em questões de justiça social, cidadania e política, de acordo com os princípios e valores da Igreja Quadrangular. Suas principais responsabilidades incluem: implantação de programas sociais. A Secretaria Nacional de Cidadania é responsável por conceber e implementar programas sociais que buscam atender às necessidades das comunidades e promover valores cristãos. Isso pode envolver a criação de projetos de assistência social, atividades educacionais e programas de apoio a grupos vulneráveis. Desenvolvimento da doutrina social quadrangular. Ela trabalha no desenvolvimento da doutrina social e política da Igreja Quadrangular, garantindo que os princípios cristãos sejam aplicados em questões de justiça, igualdade e direitos humanos. Coordenação de políticas sociais. A Secretaria Nacional de Cidadania também atua como um ponto central para coordenar políticas sociais dentro da Igreja, promovendo ações que buscam um impacto positivo na sociedade. Advocacia e conscientização. Além disso, ela promove a advocacia em questões sociais relevantes e busca conscientizar os membros da Igreja sobre a importância de seu envolvimento ativo na sociedade e na política. Coordenação com organizações externas. Em muitos casos, a Secretaria Nacional de Cidadania também colabora com organizações externas e instituições que compartilham objetivos semelhantes, fortalecendo parcerias e redes de apoio. Em resumo, a Secretaria Nacional de Cidadania desempenha um papel vital ao garantir que a Igreja Quadrangular esteja ativamente envolvida na promoção da justiça social, igualdade e cidadania, de acordo com sua missão e valores. Ela trabalha para traduzir os princípios cristãos em ações práticas que impactam positivamente a sociedade e demonstram um compromisso da Igreja com questões sociais relevantes. Agora, vamos discutir os aspectos legais que envolvem o Conselho Nacional de Diretores e entender a importância de uma gestão experiente nesse contexto. Quando falamos de uma organização complexa como a Igreja Quadrangular e seu Conselho Nacional de Diretores, é fundamental estar ciente tanto dos aspectos legais internos quanto dos externos. Vamos aprofundar um pouco mais nesses pontos. Aspectos legais internos. Estes dizem respeito às normas, regulamentos e procedimentos internos que a Igreja e o Conselho Nacional de Diretores devem seguir. É essencial que a administração superior da Igreja cumpra rigorosamente seus próprios estatutos e regulamentos internos para garantir a transparência, a conformidade e a coesão organizacional. Aspectos legais externos. Por outro lado, os aspectos legais externos se referem às leis e regulamentações impostas pelas autoridades governamentais e entidades reguladoras fora da Igreja. A Igreja Quadrangular, como qualquer organização, está sujeita a leis que variam de acordo com a região e o país em que opera. É fundamental que o Conselho Nacional de Diretores esteja ciente dessas leis e regulamentos, garantindo total conformidade. Importância da gestão experiente. Liderar uma organização tão grande e complexa como a Igreja Quadrangular requer uma equipe de gestão experiente. Profissionais com conhecimento sólido em direito eclesiástico e civil podem assegurar que todos os aspectos legais, internos e externos, sejam tratados adequadamente. Isso ajuda a evitar problemas legais, litígios e a manter a reputação da Igreja intacta. Em resumo, a compreensão e o gerenciamento adequado dos aspectos legais, tanto internos quanto externos, são fundamentais para o Conselho Nacional de Diretores da Igreja Quadrangular. Uma gestão experiente desempenha um papel crucial nesse processo, garantindo que a Igreja opere de maneira ética, legal e transparente, em conformidade com seus próprios regulamentos e as leis aplicáveis. Vamos explorar em detalhes os direitos e deveres da administração nacional da Igreja Quadrangular, com foco nas competências do presidente e suas responsabilidades. A administração nacional desempenha um papel fundamental na liderança e gestão da Igreja Quadrangular. Aqui estão os principais direitos e deveres, com destaque para o cargo de presidente. Direitos da administração nacional. Tomada de decisões estratégicas. A administração nacional tem o direito de tomar decisões estratégicas em nome da Igreja. Isso inclui a definição de diretrizes para o crescimento e expansão da Igreja. Nomeação de líderes regionais. A nomeação de líderes regionais, como superintendentes, é um direito da administração nacional.
Esses líderes desempenham um papel crucial na condução das atividades locais da Igreja. A administração de recursos financeiros. A administração nacional é responsável pela administração dos recursos financeiros da Igreja, garantindo a sustentabilidade das operações. Deveres da administração nacional. Liderança espiritual. A administração nacional deve fornecer liderança espiritual, orientando a Igreja com base nos princípios e valores da Igreja quadrangular. Gestão eclesiástica. É um dever gerenciar eclesiasticamente a Igreja, o que inclui a supervisão dos líderes regionais, pastores e membros da Igreja. Transparência financeira. A administração nacional tem o dever de garantir a transparência financeira, prestando contas adequadas sobre o uso dos recursos da Igreja. Promoção da unidade. A promoção da unidade e coesão na Igreja é um dever fundamental. Isso envolve lidar com conflitos internos de maneira construtiva e manter o foco na missão da Igreja. Competências do presidente. Liderança executiva. O presidente da administração nacional desempenha um papel executivo crucial na liderança da Igreja. Ele é responsável por tomar decisões de alto nível e garantir que a Igreja siga sua visão e missão. Representação externa. O presidente muitas vezes atua como representante da Igreja perante outras organizações, entidades religiosas e autoridades governamentais. Pastoreio espiritual. Além de suas funções administrativas, o presidente também desempenha um papel pastoral, cuidando do bem-estar espiritual dos membros da Igreja. Chegamos ao final desta apresentação, e é importante resumir os principais pontos destacados e enfatizar a importância da administração superior na Igreja quadrangular. Durante esta apresentação, exploramos em detalhes a estrutura e as responsabilidades da administração superior da Igreja quadrangular. Vimos como o Conselho Nacional de Diretores desempenha um papel fundamental na liderança e gestão da Igreja a nível nacional, guiando-a em direção à realização de sua missão e visão. Destacamos as diversas secretarias gerais que compõem essa administração, cada uma com suas responsabilidades específicas, desde questões financeiras até a promoção da educação e ações sociais. Cada uma desempenha um papel vital na operação eficaz da Igreja. Além disso, discutimos os direitos e deveres da administração nacional, com especial ênfase nas competências do presidente. Ele não apenas lidera executivamente, mas também exerce um papel pastoral e de representação. Em resumo, a administração superior da Igreja quadrangular é a espinha dorsal que sustenta e guia toda a organização. Sua eficácia e integridade são essenciais para o cumprimento da missão e visão da Igreja. A Igreja quadrangular é uma comunidade vibrante e diversificada, e sua administração superior desempenha um papel vital em manter essa vibrante tapeçaria de fé, educação e serviço social. Continuar a aprimorar e fortalecer essa administração é fundamental para o sucesso contínuo da Igreja. Agradeço por sua atenção e dedicação a esta apresentação. Gostaria de lembrar a todos que este foi o capítulo 2, no qual aprofundamos a visão da estrutura administrativa da Igreja do Evangelho quadrangular, e aqui, abordando desde a igreja local até as regiões eclesiásticas, campos missionários, supervisão e conselhos estaduais, culminando no papel vital do Conselho Nacional de Diretores. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade. Conto com sua presença no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os aspectos fundamentais da IEQ. Se tiverem alguma dúvida ou comentário, estamos à disposição para discutir e esclarecer quaisquer questões. Juntos, continuaremos a fortalecer e expandir a Igreja quadrangular para cumprir sua missão. Que Deus os abençoe e nos guie em nossa jornada. Obrigado!